Graças a Deus. Que Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo ouvinte, aonde quer que você esteja, seja num hospital, num presídio, num sanatório, seja na roça, nos confins desse país, onde quer que você esteja, na cidade, debaixo do viaduto, enfim, só Deus mesmo, né? Só Deus mesmo para atender os seus clamores. E Ele faz isso. Ele faz isso. Deus nos tem dado a fé para que nós possamos mudar a nossa história. É claro que a fé não é essa fé vulgar, a fé sentimental, a fé sentimento, não. Nós tratamos da fé sacrifício, a fé abraâmica, a fé dos nossos antepassados. O próprio Senhor Deus diz lá em Isaías, capítulo 51, que nós devemos olhar para Abraão. Quem quiser sair da miséria, quem quiser sair da vida desgraçada que tem vivido, quem quiser sair de uma vida familiar destruída, arruinada, siga o exemplo de Abraão e vai ver o resultado. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar resultados de pessoas que chegaram desesperadas na Igreja Universal do Reino de Deus e tiveram suas vidas transformadas porque aprenderam a usar a fé de Deus, a fé que sacrifica, a fé que dá para poder receber. Porque a fé sem o sacrifício só serve para iludir as pessoas. Veja só, por exemplo, você está me ouvindo nesse instante. Você tem fé em Deus, você tem tido fé em Jesus, você conhece a Bíblia. Você cita lá o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que está faltando tudo na sua vida. É ou não é? Diga a verdade. Vamos ser honestos. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Você é aquela pessoa que confessa muito a palavra de Deus, mas a sua vida não sai do lugar. Quer dizer, não sobe. Ela só vai caindo, caindo, caindo. Por quê? Porque você tem a fé que está associada com o sentimento. A fé sem o sacrifício. A fé do diabo. A fé do diabo é a fé sem sacrifício. Por isso, as pessoas ficam se iludindo. Elas ficam carregando os seus problemas com a barriga, ou empurrando os seus problemas com a barriga. Portanto, a fé sem sacrifício só serve para iludir. Porque o sacrifício é o que identifica, que mostra, que prova a existência da fé. Sem o sacrifício, a fé é cega, completamente cega, é fanatismo. Quando a pessoa tem uma fé e não manifesta a sua fé sem o sacrifício, ela é fanática, ela não sabe, ela não tem consciência de que é fanática, mas é. Do ponto de vista da fé bíblica, ela é. Veja, por exemplo, muitas pessoas dizem assim, eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Mas qual é a prova? O que identifica o batismo com o Espírito Santo? O que identifica o batismo com o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo é identificado, é provado, é mostrado com os sinais. Que sinais? Sinais de transformação de vida, nova vida. Essa é a realidade. A pessoa tem uma outra vida. Por exemplo, se ela era uma pessoa de mau caráter, ela passa a ter bom caráter. Se ela era mal pagadora, ela passa a ser uma pessoa bom pagador. Essa é a verdade. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem um outro caráter. Ela é uma pessoa que vive na lisura, ela honra a sua palavra, ela empenhada, ela é uma pessoa de Deus, mas de Deus mesmo. E as outras pessoas veem Deus nela, porque ela é uma pessoa de fé, mas é uma pessoa também que tem caráter. Ora, quer dizer, quando a pessoa tem o espírito da fé, o espírito de Deus, ela tem
esse caráter, o caráter de Deus. Ela tem uma vida transformada. Ora, o Espírito Santo, através do apóstolo Tiago, faz a mesma colocação com respeito à fé. A diferença entre a fé vulgar e a fé sacrificial. Ele diz assim, lá em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Olha só, preste atenção. Eu vou ler para vocês, para que vocês vejam e entendam como ver, como interpretar, como entender essa mensagem de Deus. E diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Não tiver obras. Quer dizer, não mostrar com fatos essa fé. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha aqui, essa fé não salva. A pessoa diz que tem fé, mas se essa fé não é provada com fatos, essa fé não existe. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Quer dizer, a pessoa que é irmã ou irmão, uma pessoa que não precisa nem ser irmão, qualquer pessoa que está com necessidade, tem fome, e vai à minha porta. E eu posso ajudar, porque eu tenho, por exemplo, o pão. Mas se por acaso eu falo: ó, minha irmã, Deus é contigo, Deus vai abençoar a sua vida, e não faço nada, que tipo de fé é essa? Quer dizer, é uma fé descompromissada, é uma fé sem obediência à palavra de Deus, que nós devemos ajudar aqueles que estão carentes. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, se eu faço isso, então a minha fé é vulgar, a minha fé é demoníaca, que nós vamos ver aqui agora, porque o demônio também tem fé. Olha só, olha só. Ele diz assim: qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, quer dizer, sacrifício de obediência, por si só está morta. Quer dizer, a fé sem o sacrifício está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras, que é a obediência, o sacrifício, te mostrarei a minha fé. E é isso que nós temos mostrado aqui com testemunhos, seja no rádio, na televisão, na internet, enfim. Nós temos procurado mostrar a nossa fé com obras, com atitudes, com sacrifício. Olha só. Cristo, olha só, minha amiga, meu amigo ouvinte, está aqui escrito, Você leia em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, você vai ler isso. Cristo, que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Quer dizer, os demônios creem e tremem, sabendo que Deus é um só, que Deus existe, que Deus é o Todo-Poderoso. Mesmo assim, eles são demônios. Como é que os demônios podem ter fé que Deus é único e todo-poderoso, etc.? Eles têm fé. Só que é uma fé infrutífera, que não traz nenhum benefício para eles, porque eles não obedecem. Então, a fé, sem o sacrifício da obediência, sem o sacrifício da atitude, sem a ação da atitude, ela é demoníaca. Ele diz assim:
queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Ó homem insensato. Homem insensato é o homem que se opõe à razão. Se opõe à razão, que não tem sentido. Então, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras, quer dizer, sem o sacrifício, é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Quer dizer, a fé abraâmica foi uma fé de obediência, foi uma fé que era acompanhada de sacrifício. Aí está o segredo de Abraão. Aí tem a mão de Deus. Abraão tinha uma fé que funcionava, uma fé prática. Porque se a fé que você tem não é prática, ou não é praticada, não é exercida, se você não mostra com fatos, com atitudes, com ações a sua fé, então a sua fé é demoníaca. Você tem uma fé cega. E essa fé é que faz você se iludir. Essa fé é que faz você ficar iludido. Você crê em Deus, mas a sua vida não muda. E não muda por quê? Porque essa fé não é agida. Você não toma atitude com ela. Você simplesmente crê em Deus. Fica apenas na teoria e não na prática. Agora, a fé de Abraão foi seguida de obediência, foi seguida de sacrifício. Todos os homens de Deus, todas as pessoas de Deus no passado, manifestaram uma fé, a fé de sacrifício, a fé sacrificial. Então, o apóstolo diz assim: vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Veja que isso é importante. A fé operava juntamente com as obras. Eu pergunto, a sua fé opera juntamente com a sua obra? Se não, aí está a razão da sua vida fracassada. Essa é a razão. E ele continua, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça e foi chamado amigo de Deus. Quer dizer, Abraão se tornou justo diante de Deus e até amigo de Deus por conta dele ter uma fé prática, uma fé sacrificial. Ele obedecia, ele sacrificava, ele fazia aquilo que agradava a Deus. Então era uma fé prática. Ele diz ainda mais: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Olha aí. Por isso que muita gente está nas igrejas fracassada. Gente que tem fé, é fiel na igreja, mas não é fiel à sua fé. Não age a sua fé. Então, verificais que uma pessoa é justificada, quer dizer, perdoada, é limpa diante de Deus pela obra que ela faz. Não a obra de benfeitorias em favor dos outros, não apenas isso de fazer caridades, não. Muito mais, a fé em todos os sentidos. Você ter um bom caráter, você honrar a sua palavra, você ser um bom pagador, você ser uma pessoa honesta, você ser uma pessoa fiel à sua esposa, ao seu marido, você ser uma pessoa incorruptível. Enfim, é isso que tem que ser. Não adianta só você fazer caridade e viver na malandragem ou viver na vida totalmente irregular, na patifaria. Não dá. Não adianta. Tem gente rica, tem muitos ricos que fazem grandes somas de dinheiro, dão grandes somas de dinheiro para os pobres, ajudam os pobres, mas também roubam por outro lado.
também mentem, também têm uma vida irregular, não é fiel à sua esposa, não é fiel ao seu marido, vive uma vida completamente irregular. Ora, esse tipo de gente faz caridade por um lado, mas por outro também comete pecados atrozes. Ora, o que Deus quer é que nós venhamos agir a nossa fé de forma uniforme, não apenas agindo em benefício dos pobres, mas também vivendo uma vida limpa, honrada, a palavra empenhada, cumprida. A pessoa respeita a sua esposa, respeita o seu marido, respeita a sua palavra dada lá no altar. Enfim, são atitudes que mostram a fé em Deus. Não, aquele homem é um homem de Deus. Por que você diz que ele é um homem de Deus? Porque ele é um homem correto, ele é uma pessoa não só correta porque dá o troco certo, não, mas porque é uma pessoa que honra a sua palavra, é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa de uma família só, marido de uma só mulher, mulher de um só marido, é pai dos seus filhos, enfim, assume a sua condição de chefe de família. Minha amiga, isso é fé praticada. Essa é a realidade. E Abraão era assim. Abraão era um homem de uma só mulher. Ele era homem de uma só mulher. Apesar da sua riqueza, ele era homem de palavra e de uma só mulher. Então, a fé que justifica, ela é seguida por sacrifícios, por obediência. A pessoa nega a sua vontade, nega a sua carne para fazer a vontade do Espírito Santo. Então, não é só por fé que a pessoa é justificada, tem que ser uma fé praticada, uma fé associada com o sacrifício, com a obediência. Porque se for uma fé sem obras, é como uma fé demoníaca, que não vai funcionar. É a fé dos demônios. Os demônios têm fé, mas eles não deixam de ser demônios, porque a fé que eles têm não é praticada. Diz aqui o texto ainda, vou ler, continuar lendo, diz assim: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Quer dizer, Raabe era uma prostituta. Aliás, ela era cafetina, ela era chefe das prostitutas. Mesmo assim, ela encontrou a salvação porque ela sacrificou, ela arriscou a sua vida, ela arriscou a sua família para guardar, proteger os emissários de Israel. Quer dizer, houve fé, houve manifestação de fé através de atitude. Aí ele conclui assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta, é demoníaca, é fanática. E é por isso que nós temos tanta gente espalhada por esse mundo afora, muita gente crente que ou foi crente, ou foi pastor, ou foi obreira, ou foi obreiro, ou foi isso, ou foi aquilo, foi esposa de pastor, etc., de bispo, etc. Você vê muita gente dentro das igrejas, vivendo uma vida fracassada nos limites da penúria, seja econômica, familiar e, o pior de tudo, a penúria espiritual. Essa que é a grande realidade. Então chama a atenção o versículo que diz: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Quer dizer, Abraão justificou a sua fé, mostrou a sua fé quando ofereceu sobre o altar o próprio filho. Quer dizer, a fé de Abraão foi acompanhada do sacrifício do seu filho Isaque. Eu lembro que Esther e eu concordamos em sacrificar os nossos filhos também. Ao invés de nós investirmos na educação acadêmica deles,
para servirem a si mesmos e ao mundo, nós optamos por investirmos na educação da fé sacrificial para servirem ao Deus Altíssimo. Então aí está, vocês têm visto a Cristiane e o Renato fazendo trabalho de fé, ajudando as famílias. Você tem visto a Viviane a mesma coisa em Portugal, fazendo o mesmo trabalho juntamente com o seu marido Júlio. Quer dizer, há um trabalho glorioso deles por conta do sacrifício que nós fizemos lá atrás. Quer dizer, Deus honra a nossa fé, Deus honra aquela fé prática, aquela fé sacrificial, tal e qual a fé de Abraão. Nós vamos ver agora, minha amiga, meu amigo ouvinte, testemunhos de pessoas que aprenderam a usar essa fé sacrificial, praticaram a sua fé. E veja o que aconteceu. Por favor, como é seu nome? Pierre, bispo. Pierre. A sua história era como a de Gideão, de vergonha. Era, bispo. Muito sofrimento na minha vida. Eu era depressivo, não dormia à noite. Eu era balconista, não tinha profissão, não tinha perspectiva nenhuma de vida. Um sofrimento, angustiado. Quando eu cheguei na igreja, muito nervoso, muito tenso, as coisas todas amarradas na minha vida. Sentimentalmente, uma tristeza total, porque eu não dava certo com ninguém. E eu tinha um objetivo de vencer, de conquistar, né? E minha mãe me trouxe para a igreja. Em meio à enfermidade, ela ficou curada, foi transformada. Ela falou: meu filho, vamos lá que você vai vencer. E eu não aguentava mais de sofrimento. Estava pensando até em matar. Pensava em matar? Sim. Você chegou aqui assim? Cheguei aqui assim. E a minha vida estava tão transtornada que eu fui passar a morar de favor através de uma fogueira santa de Gideão. Tudo foi transformado. Foi numa fogueira santa de Gideão? Foi, sim, senhor. Você chegou aqui, você estava assim, destruído? Sim, buscando lá em cima. Eu era solteiro ainda, né? E era muito triste, bispo. A pessoa que depressão joga para baixo. A pessoa que não dorme, ela não tem forças para lutar. Ela se sente angustiada. E onde todos os passos, as coisas que eu metia a mão dava errado. Nada dava certo. Realmente, na minha casa eu era o menor também. Na tua casa também você era o mais desprezível. E aqui você aprendeu a usar a fé. Isso aí. Aprendi a lutar, aprendi a perseverar. A boca de vocês sai poder. Esse poder entrou dentro de mim, avivou a minha fé, que eu não tinha, eu não sabia usar. E a partir de então, eu passei a usar com essa fé, esse poder que sai do altar. O que aconteceu na tua vida? Hoje, bispo, eu graças a Deus tenho uma família, sou casado, tenho 3 filhos, tenho uma empresa na Barra da Tijuca, num dos melhores condomínios do Rio de Janeiro. Eu tenho 3 carros importados, lancha, moto, jet ski, todos os meus sonhos, que até então que a gente vai se renovando na fé, né? Cada dia você vai adquirindo sonhos novos. Tem acontecido 2 casas de praia. Deus assim transformou completamente. Hoje o que eu ponho a mão dá certo. É um lado avesso do que era a minha vida anteriormente. De tristeza e horror, hoje é completamente diferente. É prazeroso eu posso contar de uma coisa que eu não tinha. Eu cheguei na igreja sem nada, de família humilde, entendeu? De gente que não tem perspectiva de vida. E hoje eu já vejo, durante todos esses anos na igreja, a transformação. Então quem está aqui, que acha que o que o bispo fala, o que o pastor fala, você olha assim: poxa, será que vai acontecer? Pessoal, vai. Eu vivo isso hoje. Eu vivo hoje. Durante esses anos na igreja, me casei, Deus abençoou na vida financeira, eu tenho meu próprio negócio, eu não tinha meu próprio negócio. Então a coisa foi acontecendo e a gente aqui lutando na fé. E eu estou aqui até hoje, depois de tantos esses anos. Casou? Casei, bicho. Tenho 3 filhos, meu filho de 8 anos é jogador de futebol. Isso. E tá, sabe, assim, sonhos. Aí agora veio a menininha, né? Que eu tinha tanto sonho, até nisso Deus. Tenho 2 meninos e agora a menininha de 1 ano. Você não tinha nada? Nada. Hoje você tem o quê? Uma empresa de automação residencial, uma empresa. Eu trabalho só para gente top, né? Graças a Deus. E
tudo, lancha, carros, moto, minha empresa, meu negócio próprio, casa de praia, e uma vida transformadíssima. Você chegou aqui como Gideão, era o menor na sua casa e a sua família era mais pobre. Isso aí. E mudou. Tudo, mudou tudo. A tua vida no altar. No altar, sacrifício. Deus abençoe. Vá em paz. Qual o seu nome? Rodrigo. E o seu? Solange. É isso mesmo, Rodrigo? Isso mesmo, bicho. Era uma vida destruída, desgraçada. Eu era bandido antes de chegar na igreja. E quanto ela já chegou a mais de 10 anos antes de mim. E quanto mais ela buscava, mais perturbado eu ficava. Eu me sentia desarmado quando eu estava com uma arma só, para você ter uma ideia. Eu andava no mínimo com 2 armas. E festas de prostituição, bebedeira. Eu não usava droga sintética porque eu sabia que aquilo, no dia que eu tocasse naquilo ali, era minha ruína. Que tudo que eu pegasse era para o mal, era para a destruição. E ela, esse tempo me buscando, eu andava com um carro importado e elas não tinham comida em casa para comer. Eu andava numa BMW cheia de ouro e morava dentro de uma comunidade. Nesse tempo você já estava lutando por ele? Sim, senhor. Eu cheguei aqui, eu lutei por ele 9 anos. E esses 9 anos eu lutei, assim, o que o senhor falou, eu cria, eu tinha que crer. Eu cheguei com 30 anos na igreja achando que eu tinha vida, que 30 anos eu tinha vivido, só que eu vi que não. Eu tinha 2 filhas que quando eu fui morar com ele eu as tive, elas eram dependentes de remédio, de vacina. Eu precisava morar perto de hospital, porque eu precisava levá-las constantemente ao hospital. A minha mais nova, com 8 meses, teve uma cardiopatia, que a minha médica falou que não ia me ligar as trompas, porque ela não duraria 1 ano. Minha filha tem 12 anos, está sentada ali. Morávamos numa comunidade, puxamos, né? Subimos Favela. Numa favela, no Urubu. Morávamos no Urubu, até próximo ali à catedral. Subimos 2 paredes e fomos morar em cima da casa da minha sogra. Quer dizer, ainda morei em cima da casa da minha sogra. Nessas idas dele para a rua, eu fazia minha cama do lado dos berços das meninas, porque se o senhor tem até uma filmagem com cápsulas, né, de tiro, que era constantemente na madrugada tiro. Então eu dormia no chão com elas, nunca ele estava em casa. E sempre via no dia seguinte cápsula e era um inferno, né? E era o período que ele estava na rua, ele resolveu arrumar amantes, namoradas. O Rodrigo realmente, ele ostentava demais, ele era o cara. Ele dizia que se ele tivesse, algum desembargador tivesse algum problema na rua, ligava para ele que ele soltava o desembargador. Ele andava na mala dele com as roupas dele, as roupas limpas e as sujas que ele pagava para alguém lavar, porque ele dizia para as amantes que a casa dele era o carro. Ele ia em casa ver as meninas e ele morava no carro. Uma parte eram as roupas dele, era a casa dele, e a outra era o que ele fazia, né? Ele vivia de rolo. Ele, se tivesse que passar um cheque, ele era o Renato, que é o irmão. Se tivesse que passar um cartão, ele era o Adalberto, que é o pai. Ele não era o Rodrigo, ele não tinha identidade. Esse era o meu esposo. Você lutou quanto tempo por ele? 9 anos sozinha. Foi na Fogueira Santa que a situação dele mudou. Foi na Fogueira Santa que a situação dele mudou e a minha também, porque eu cheguei na condição, teve um período que era tanta humilhação, tanta vergonha, como o senhor falou, eu me revoltei de uma forma que eu falei, gente, isso não é normal. Falei, meu Deus, eu não amo mais o meu esposo, eu não sinto nada por ele. O que eu fizer hoje é por temor ao teu nome, porque merecer, até uma traição ele merecia, eu tive a oportunidade, mas não fiz por amor ao meu Deus, por temor a Deus, eu obedecia. E teve um momento que eu falei, o Senhor leva ele, faz ele feliz, só salva a alma dele. E me faz feliz também. Nesse momento a minha vida mudou. O que mudou na vida de vocês além do casamento? Tudo. Minhas filhas são extremamente saudáveis. Nós temos essa paz que realmente as pessoas não entendem, que por mais luta que a gente tem paz. Nós somos extremamente prósperos. Moramos numa casa realmente de mais de 1 milhão. Nossa família é unida, comemos, bebemos, vestimos. E assim, a minha primeira fogueira, além do meu esposo, foi pela minha vida espiritual. Eu creio que tenha sido isso que tenha me dado essa vitória hoje. Foi pelo Espírito de Deus. Que lhe deu condição de perseverar? Total. Eu vivia anestesiada os 9 anos. As pessoas falam, você conseguiu? Não acredito. Eu falo, nem eu. Mas eu tenho certeza que hoje, eu falo, se eu voltar, meu Deus, eu não vou conseguir amar, respeitar, ser para ele o que o Senhor diz na Bíblia. Então é melhor o Senhor tirar. Mas hoje eu lembro do que eu vivi. Deus, eu não lembro de nada. Ele hoje, assim, passou tudo aqui. Eu não consigo me lembrar do que eu vivi. Eu me lembro quando eu estou no altar.
só para glorificar o nome desse Deus, para as pessoas que dizem, eu duvido, eu não acredito. Porque eu tenho pessoas aqui até que me conhecem e sabem o que eu vivi. É real. Deus na nossa vida é concreto. A gente pega em Deus na nossa vida. Quem crê que Deus existe, sabe que Ele existe na vida de vocês. Quem olha pra gente, eu nunca chamei meu esposo para vir para a igreja. Nunca chamei. O que eu reclamava, eu vinha para a igreja e reclamava com Deus. Na minha casa eu estava bem. Às vezes eu saía de casa e queria matar. Ele sabe. Eu sentava na catedral lá atrás, o bispo, parece que era eu e o bispo. Ele falava, eu ouvia, chegava em casa, o que você quer almoçar? Ele falava, você está louca? Da onde você veio? E mesmo ele saindo logo depois, eu estava em paz. Então mudou realmente a minha vida. Amém. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, você viu esses testemunhos? Um era balconista, não tinha nada, não tinha qualquer perspectiva de vida, de futuro, né? Mas mesmo sem profissão, sem nada, praticou a fé, exerceu a fé que aprendeu na Igreja Universal do Reino de Deus, e hoje realizou todos os seus sonhos, tudo que ele queria, carro importado, casa na praia, jet ski, barcos, etc, 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 etc. Quer dizer, por que isso? Por causa do exercício da fé, a fé abraâmica. E o caso desse casal também, você verifica que ele era bandido, ele era um homem, um assassino provavelmente, ladrão, enfim, um trombadinha. Esse homem não tinha jeito aos olhos do mundo, aos olhos humanos não tinha jeito a situação dele. Mas a oração, a perseverança, o sacrifício da sua esposa, ela se entregou. Viu que ela falou? Olha, eu tive a oportunidade de traí-lo com outros homens, mas eu não fiz por causa do meu temor para com Deus, por causa do meu Deus. Quer dizer, quando a pessoa tem uma fé viva no Deus vivo, então ela assume o caráter de Deus, ela se torna uma pessoa ilibada, bom caráter, de fato e de verdade. E com a sua fé, com os seus sacrifícios, subindo no altar, fazendo a sua fogueira santa, está aí o marido dela, um novo homem, e todos prósperos, uma família abençoada, próspera. Não foi da noite para o dia isso. Não foi da noite para o dia. Ela lutou pelo seu marido por 8 ou 9, 10 anos. Mas, finalmente, ela foi ouvida porque ela perseverou em viver a fé bíblica, a fé sacrificial, a fé que exige o sacrifício. E esse tipo de fé é que muda a vida das pessoas. Eu espero que você tenha aprendido nessa programação aquilo que vai resolver o seu problema. Porque o altar, minha amiga, meu amigo ouvinte, o altar é o lugar onde se resolve todo e qualquer tipo de problema. Qualquer problema que você tenha, seja de problema de saúde, problema sentimental, problema econômico, problema familiar, qualquer que seja o problema, porque no altar você encontra com Deus. O altar representa Jesus, o Altíssimo. É no altar que você tem o encontro com Deus. Agora, para subir no altar, você tem que ir para sacrificar. É tudo ou nada, é a sua alma, a sua vida, é tudo por tudo de Deus. É toda a sua vida pelo tudo que Deus oferece. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus.
Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, você vê, assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras, sem sacrifícios, também é morta. É como a fé dos demônios. Os demônios creem em Deus, mas nem por isso deixam de ser demônios, nem por isso serão salvos. Estão condenados. Por quê? Porque é uma fé inútil, é uma fé fantasiosa, como a fé de muita gente, mas muita gente mesmo. Eu diria que a maioria das pessoas que tem fé é assim, tem uma fé inútil, uma fé sem qualquer proveito, porque é uma fé fanática, a fé envolvida com o sentimento. E a fé sentimento não sacrifica, você sabe disso. A fé, você pode verificar, aqueles que têm nos criticado a Igreja Universal do Reino de Deus, porque nós falamos em sacrifício, a fé sacrificial, eles vivem uma vida mesquinha e miserável. Pode até ter dinheiro, mas são casados pela terceira vez, segunda, terceira, quarta vez. Tem a vida familiar toda destruída. Por quê? Porque a sua fé não é comprometida com o sacrifício. Não é comprometida com a obediência à palavra de Deus. Não. Vivem uma fé fantasiosa. São iludidos. Por exemplo, neste domingo, nós estaremos consagrando os dizimistas. Quem são os dizimistas? Dizimista é aquele que vive a fé no Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. O dizimista é aquele que primeiro honra a Deus com suas primícias. Por isso ele é abençoado. Tem que ser abençoado, conforme o próprio Deus afirma: abrirei as janelas do céu. Abrirei as janelas. Não é uma janela, não. Não é uma frestinha, não. Se Deus abrir uma frestinha da janela do céu, já seria uma abundância enorme. Imagine ele abrir as janelas dos céus, todas as janelas dos céus, e derramar bênção sem medida. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, é nessa fé que nós vamos consagrar os dizimistas neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E você é o nosso convidado aqui no templo, às 6 da manhã, às 10 horas da manhã e também às 18 horas, ao cair da tarde. A Bíblia fala que ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos enfermos, necessitados, oprimidos, e ele, com a palavra, meramente com a palavra, os libertava. Então, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estaremos consagrando aqueles que são fiéis, aqueles que têm perseverado, aqueles que têm vivido uma fé prática, que têm contribuído com o Evangelho do Senhor Jesus em todo o mundo. Você é o nosso convidado. Domingo agora, então, consagração dos dizimistas em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você é dizimista, venha ser consagrado. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, não precisa nem dizer o número, porque você, chegando na Avenida Celso Garcia, você vai ver ali no Brás o Templo de Salomão. Você vai ter uma experiência especial, magnífica, chegando lá, nesse espírito, nessa fé, a fé sacrificial, a fé de entrega, a fé de doação, a fé de obediência, a fé que sacrifica, que mostra que tem fé mesmo, que prova que crê mesmo, prova porque mostra com fatos
com a realidade. É isso que agrada a Deus. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, consagração dos dizimistas. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.